Bem, os irmãos podem se assentar. Só aqueles que acabaram de cantar, que anseiam ver o nosso Rei Jesus Cristo regressar, eu saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Alegria estarmos aqui reunidos em mais uma santa convocação, agora nosso culto da noite. E nós seguiremos com as nossas exposições na carta de Judas, não é? Cujo título é Judas, a batalha pela fé. Hoje será a nossa 8ª exposição e finalmente encerraremos a grande sessão que expõe, não é, o DNA dos falsos mestres. Então entraremos em uma outra sessão a partir da semana que vem na carta de Judas. Então quero convidar vocês a irem lá comigo. Judas, um livro antes de Apocalipse, depois de 3 João. Judas 1. Hoje nós leremos os versos 14 a 16. Versos 14 a 16 de Judas, capítulo 1. Diz assim o nosso Deus: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos ao nosso Senhor, mais uma vez, em oração, meus irmãos. Pai Santo, aqui, uma vez mais, diante do Teu trono de graça, nós imploramos ao Senhor que, nessa hora, pelo poder do Teu Espírito, o Teu Filho Jesus receba todo o holofote, que Ele seja visto, reconhecido, adorado, invocado. Ó Deus, que nessa hora o Senhor ajude-me a expor a Tua palavra com fidelidade, com clareza. Também, Senhor, ajude a Tua igreja, ajude aqui os meus irmãos a receberem a Tua palavra com alegria, com zelo, com diligência. E que a Tua palavra, ó Deus, queime as nossas almas, rasgue o nosso interior, quebre os nossos joelhos, para que possamos confessar o Teu Filho Jesus verdadeiramente com os nossos lábios e verdadeiramente nos prostrarmos a Ele, para a Tua glória. Faça o Teu reino avançar, Senhor. Certos de que o Senhor abençoará a Tua igreja no poder do Teu Espírito. Oramos gratos em Teu Filho Jesus. Amém e amém. 2 homens que não se conheciam, se conheceram em uma viagem de avião. Ambos com o mesmo destino, a mesma cidade. Em poltronas, uma do lado da outra. Lá pelas tantas, começaram a conversar, esses 2 homens que não se conheciam, mas que se conheceram nesse avião, nesse voo. Após aquelas preliminares usuais, que vocês sabem muito bem, vocês introduzem uma conversa, um deles perguntou: está indo a serviço ou a passeio, meu amigo? Nem uma coisa nem outra. É uma bronca antiga. Bronca? Que tipo de bronca? O que você quer dizer com isso, né? Ah, sim, eu tive uns probleminhas com a lei no ano passado. Mas não dá nada não. Fica tranquilo, estou resolvendo. O que você fez contra a lei? Homicídio. Vai a julgamento? Sim, mas estou tranquilo. Foi legítima defesa?
O meu advogado vai alegar isso. Mas, na verdade, não foi bem isso, não. Mas tudo vai acabar bem. Afinal, faz tanto tempo que isso aconteceu, o caso já está quase prescrevendo. Tá tudo certo, fica tranquilo. Desculpe me dizer, mas estou te achando tranquilo demais. Se fosse comigo, acho que eu estaria morrendo de medo. Que nada, eu estou tranquilo. Afinal de contas, a maioria destes casos acaba em pizza. Não é bem assim, retrucou o colega do avião. Tem muita gente atrás das grades. Ah, mas é gente pobre. Neste país só vai preso quem é pobre, o que não é o meu caso. Não é bem assim, meu amigo. As coisas estão mudando. Tem muito rico preso também. Ah, mas deve ser rico burro, né? Basta ter bons advogados. Não é bem assim, meu amigo. Continuou instruindo e retrucando o colega de voo. Não é bem assim. Até quem tem bons advogados vão acabar atrás das grades. Tome cuidado. Ah, mas meus advogados são muito espertos, são inteligentes, se formaram em Harvard, têm as melhores formações. Eles acabam com um caso muito simples. Eles são monstros. Se a coisa complicar, sabe o que a gente faz? Não. O quê? A gente compra o juiz se a coisa complicar. Porque, afinal de contas, nós temos muito dinheiro. E todo juiz tem seu preço. Será, meu amigo? Será que é desse jeito mesmo? Tem juiz que não se corrompe. Tome cuidado. Ah, não esquenta não precisa se preocupar. Eu vou sair daquele tribunal pela porta da frente, de cabeça erguida. Não precisa se preocupar comigo, porque, afinal de contas, eu já sei o fim dessa história. Muito convicto, muito seguro, o homicida disse, né? Neste ponto, a conversa foi interrompida pela voz do comandante da aeronave, pedindo que todos apertassem o cinto para a aterrissagem. Já no saguão do aeroporto, como geralmente acontece nessas situações, eles se despediram. Finalmente acabou o diálogo entre eles. E um desejou sorte para o outro, imaginando que nunca mais iriam se ver. Mas o destino tinha uma surpresa para eles, pois logo no dia seguinte eles se encontraram novamente, mas não foi no avião e nem no saguão do aeroporto, foi no tribunal. Um na condição de réu, o outro na condição de juiz. Pois é, meus irmãos, pois é. Ímpios e falsos mestres pensam que são muito espertos e que passarão impunes, não é? Mas eles darão conta ao justo juiz, que em breve virá. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite. Uma breve recapitulação do que nós falamos na semana passada. Nós tratamos dos versos 12 e 13, e nós vimos que os falsos mestres são exemplos de impunidade com impiedade e exemplos de inutilidade com esterilidade. Em outras palavras, eles são estéreis, eles são inúteis, eles só prestam realmente para queimar, não é? Mas nós temos visto também que por mais impunes que eles pensem que ficarão, há um juiz, há um tribunal celestial, há um juiz supremo que não pode ser comprado, que eles terão de enfrentar, e eles terão de dar contas a esse juiz supremo de tudo que eles estão fazendo. E aí é, portanto, que vem a nossa afirmação teológica de hoje. Bem simples, né? Diferente das últimas semanas. O justo juízo de Deus virá contra os falsos mestres e contra todos os ímpios. A gente pode agora utilizar a expressão falso mestre como sinônimo de qualquer descrente, tá bem? Como sinônimo de qualquer descrente. Então, o justo juízo de Deus virá contra os falsos mestres e todos os descrentes. E no texto que lemos, nós aprendemos que esse juízo e vem agora os pontos do nosso sermão. Esse juízo foi profetizado, versos 14 e 15, a primeira parte, e nós veremos também que esse juízo será um juízo justo,
Aí nós consideraremos os versículos 15, a segunda parte e o versículo 16, tá bem? Então o nosso sermão de hoje tem apenas duas partes e nós desenvolveremos então esses versículos hoje. Para as nossas crianças, a palavra é justiça, tá bem? Justiça. Vamos entrar então no primeiro ponto do nosso sermão, e aqui eu não falei o título, mas eu vou falar agora, que é o juízo dos falsos mestres novamente exposto. O juízo dos falsos mestres novamente e definitivamente exposto, tá? Isso não aparecerá mais na carta de Judas. Então aqui nós finalizaremos todo essa consideração em relação ao DNA desses homens, desses falsos mestres e de seus ensinos. Vamos lá então para o primeiro ponto. Esse juízo foi profetizado. Aqui nós olharemos com calma o versículo 14. Olhem lá o versículo 14. Nós lemos assim, ó. Quanto a estes, né, estes são os falsos mestres dos versos anteriores, foi que também profetizou Enoque. Vamos parar aqui, já tem bastante coisa para a gente considerar só aqui. Então, Enoque foi quem profetizou sobre esse juízo contra os falsos mestres. Então, nós precisamos logo de cara perguntar quem foi Enoque, quem é Enoque, o que ele fez e por que Judas está fazendo a citação dele nessa hora. Bom, Enoque, como vocês devem imaginar, ele é aquela personagem que ocorre no Antigo Testamento e tem menção dele no Novo Testamento também, não é? Mas essa personagem que você tem em mente não é a única e exclusiva personagem que recebe o nome de Enoque, tá? Essa expressão, esse nome aparece pelo menos 4 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência é uma cidade que Caim edificou em homenagem ao seu filho. Vocês podem considerar isso lá em Gênesis capítulo 4, versos 17 a 18. Essa é a primeira ocorrência. A segunda ocorrência é acerca do filho de Jared, da linhagem santa de Sete, que andou com Deus. Imagino que vocês tenham pensado nesse, né? Andou com Deus e não experimentou a morte. A gente é exposto a isso em Gênesis capítulo 5 e lá em Hebreus capítulo 11. A terceira ocorrência desse nome é um dos filhos de Midian, lá em Gênesis 25, versículo 4. E a última ocorrência no Antigo Testamento é um dos filhos de Ruben, filho de Jacó, lá em Gênesis 46, e também a gente vê isso em Êxodo 6, versículo 14. Então, essas são as 4 ocorrências do nome Enoque no Antigo Testamento. Aqui Judas faz menção aqui, obviamente, é o filho de Jared, aquele que andou com Deus e que não experimentou a morte, né? E Deus o tomou para si. O nome Enoque ele é muito sugestivo aqui nesse contexto de destruição, de maldição, de imoralidade e de pecado. O nome Enoque significa dedicado, e especificamente no contexto bíblico, dedicado a Yahvé, dedicado ao Senhor, ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Então Enoque ele é um exemplo de piedade. E vocês percebem como isso é importante nesse contexto, porque nós estamos considerando pessoas que entraram na igreja, que conseguiram adentrar em espaços de liderança, de ensino na igreja, e estavam influenciando irmãos, e estava acontecendo uma grande confusão na igreja local. Então, Enoque não é citado à toa aqui. Vejam, por exemplo, o que nós aprendemos sobre Enoque em Gênesis 5, versos 22 e 24. Nós lemos assim: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Muito obrigado, Mica. Obrigado, viu? Tá vendo? Os nossos nenéns também trabalham, meus irmãos. Trabalham e trabalham duro. Obrigado, Mica. Andou Enoque com Deus. Gênesis 5, 22. Agora o 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós já aprendemos aqui em diversas exposições, principalmente em narrativa, o que o autor quer comunicar quando ele repete, não é? Alguma coisa. Principalmente quando é um verbo, e um verbo importante, que vai um verbo que vai mudar toda uma personagem aqui, como por exemplo, Enoque andou com Deus. Isso muda radicalmente, não é? A vida de Enoque. Muda radicalmente quem Enoque era, o que ele fazia. Ele andava com alguém, ele andava com alguém. Por que Moisés enfatiza isso? Por que isso é importante aqui? Porque o que Moisés quer enfatizar para nós aqui é que Enoque, ele tinha um estilo de vida. Um estilo de vida, uma maneira de se portar, uma maneira de tomar decisões, uma maneira de guiar a família.
Isso significa que tudo o que ele fazia partia disso que nós precisamos interpretar bem. Enoque andava com Deus. Em outras palavras, resumindo para nós aqui, Enoque tinha intimidade com o Senhor. Enoque tinha vida com Deus. Enoque era alguém vivo, que recebeu vida de Deus e andava com Deus. É isso que significa. Quando você ler andar, não é simplesmente caminhar com Deus no jardim, como é o caso que a gente lê lá em Gênesis, mas aquilo também quer comunicar algo para nós. Não é simplesmente um caminhar e um conversar, assim como eu estou falando com vocês e caminhando. É algo que enseja tempo, é algo que enseja conhecimento, é algo que é um conhecimento íntimo pautado pelo amor. Então é isso que Moisés quer comunicar para nós aqui. E o que Judas, notem como Judas, ele o tempo inteiro, ele realmente conhece muito bem as Escrituras, e ele apela à consciência e à alma daqueles crentes que também conheciam as Escrituras. Falando, olha, vocês que estão na dúvida, vocês que acham que eu estou exagerando, vocês que acham que não é o que é, olhem para as Escrituras. E deixem as Escrituras iluminar o caminho de vocês e a alma de vocês, para vocês verem como é danoso isso que está acontecendo com vocês aí. Então, Judas, quando a gente pensa que ele vai parar, não, ele está o tempo inteiro mergulhado nas Escrituras. O pessoal fala que se a gente cortasse, Spurgeon falava, se a gente cortasse John Bunyan, se a gente cortasse o braço, o corpo dele, não sairia sangue, sairiam textos bíblicos. Então, vejo que Bunyan, apesar de receber esse título, mas nós já temos muitos personagens bíblicos que, se a gente cortasse os seus membros, fluiriam textos bíblicos. E Judas é um deles. Por quê? Lembrem de uma coisa muito importante. Judas volta a falar sobre os falsos mestres apenas no versículo 19 mais à frente. Ele vai dizer assim, são estes os que promovem divisões sensuais. E ele vai dizer isso aqui só para fazer o último contraste entre os crentes e os falsos crentes. Não tem o Espírito. Que não tem o Espírito. Por que eles são tão vazios? Por que eles são tão amantes de suas paixões e dos seus pecados? Por que eles promovem tanto essas coisas? Por que eles gostam tanto disso? Porque eles não têm o Espírito. Em outras palavras, na teologia do livro de Judas, alguém que não tem o Espírito é alguém que caminha em pecado, diferente de Enoque, diferente dos crentes verdadeiros. E sem o Espírito, há um outro contraste aqui. Eles são vazios da Escritura. Eles não amam a Escritura, eles corrompem a Escritura. Eles a usam simplesmente para isso, para corrompê-la. Não para trazer o ensino da reta justiça, o ensino gracioso de Deus, o ensino poderoso que é suficiente para trazer paz às nossas almas e santificar as nossas vidas e guiar em peregrinação de maneira firme e segura nesse mundo. Então, essa expressão, andar com Deus, demonstra que Enoque, veja, interessante, no Antigo Oriente Próximo, os nomes não eram dados aleatórios. Eu vou colocar Roberto no nome do meu filho, porque eu acho bonito, ou porque o meu avô era Roberto, ou porque, sei lá, eu gosto do personagem Roberto de algum lugar, e não. O nome era dado por razões claras e específicas, não é? Então a gente pode pensar em Jacó, em Israel, o nome de Abrão sendo mudado para Abraão, e assim sucessivamente. Então vejam que o contexto bíblico nos mostra que Enoque não só tinha um significado muito interessante no seu nome, mas que ele foi alguém realmente separado e era dedicado ao Senhor, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto. Ele viveu 365 anos e teve um filho chamado Matusalém. Ele não experimentou a morte, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Portanto, Enoque, que Judas menciona aqui, é o filho de Jared, é a segunda personagem aqui, não é a cidade, não é o filho de Ruben, é o filho de Jared, da linhagem de Sete, a linhagem santa de onde viria, então, portanto, desde lá de Gênesis, a linhagem que seria preservada, não é? Os filhos do Senhor, os filhos de Deus, de onde viria o Messias. Então, Enoque aqui, ele é um grande exemplo de piedade para os crentes daquele primeiro século que estavam batalhando contra os falsos mestres e um exemplo para nós também em como devemos caminhar nessa peleja pela fé. Mas o texto não só fala sobre Enoque, diz que Enoque aqui em Judas profetizou. Enoque profetizou. E aqui a gente também precisa fazer uma pausa.
Já sabemos quem é Enoque. Personagem muito conhecido e muito confiável nas Escrituras, não é? E aí, nós vemos que esse Enoque mencionado aqui, ele profetiza algo acerca dos falsos mestres. E a sua profecia ela é tão longa, ela é tão antiga, que Judas faz que... Ele não só fala Enoque, que é o filho de Jared da linhagem de Sete. Ele fala o sétimo depois de Adão. Vejam lá, ó. Profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. Então, ele não está simplesmente evocando a personagem Enoque, mas também o que ele profetizou, o que a personagem Enoque profetizou. E ele diz de quando é essa profecia. Essa profecia é antiga. Enoque já remete, né, a um tempo antigo, mas é o sétimo depois de Adão. O que isso significa para nós? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Judas ele está trazendo à memória uma profecia que foi preservada por tradição judaica desde tempos remotos. Enoque profetizou sobre isso. Enoque foi usado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor para trazer isso lá na frente. A igreja já havia sido informada, não é, sobre isso. E essa profecia, então, foi preservada por tradição judaica. E aqui nós precisamos considerar uma coisa, tá? Nós precisamos entrar rapidamente, apesar de isso não ser o ponto principal do texto, nós não enfatizaremos exacerbadamente, nossa, que palavra difícil, né? Foi a mais fácil que eu achei. Não vamos extrapolar aqui na ênfase nisso daqui, porque não é o tema central da pregação, mas nós precisamos falar sobre isso. O que é profecia bíblica? As pessoas são ensinadas, a nossa cultura evangélica, ou cultura gospel que a gente está acostumado, ela tem uma visão sobre isso, é uma visão muito ruim, é uma visão muito pobre e é uma visão muito perigosa. É uma visão muito perigosa. E nós já temos visto isso, né? Quando nós exploramos as características de que os falsos mestres falam que eles são sonhadores, nós já vimos um pouco disso, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, nós precisamos ter um conceito muito bem fundamentado na Escritura sobre o que é profecia. Porque a gente tem, mais uma vez, toda a sorte de profetas por aí. Né? Eu desafio você depois, né? O desafio de hoje é esse. Coloca no Google depois aí. Profetas perto de mim. Quando eu quero achar um posto, né? Estou dirigindo bastante ultimamente. Quando eu quero achar um posto Ipiranga, eu falo posto Ipiranga perto de mim. Coloco no Google e aparece lá os mais perto de mim, né? E aí eu não preciso dirigir muito. Se eu coloco no Waze, ele vai me jogar lá no não sei aonde, né? Então, se você fizer esse movimento, com certeza você vai encontrar muitas coisas por aí. Muitas loucuras por aí. Então, vamos começar dizendo o que não é profecia, tá? Profecia não é nada disso que eu vou dizer agora, beleza? Eu profetizo que você vai passar na faculdade, tá? Eu profetizo que você vai prosperar. Eu profetizo bênçãos de Deus na sua vida, no seu casamento. Eu profetizo que você vai casar em 2 anos. Esse é bom, hein? Para os solteiros? Esse é bom, os solteiros gostam desse. Eu profetizo milagres, cura. Sabe aquela tua vovozinha que está enferma? E essa enfermidade não é para destruição. Essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste. E eu determino, eu declaro, eu profetizo que a tua vozinha vai ser curada e aí nos próximos 3 meses. Mas o médico só deu 1 mês para ela. Mas tá bom, beleza. Eu profetizo que, olha, essa sua escassez aí de emprego, você vai conseguir um emprego bom. Mentaliza na sua mente aquela caneta do contrato que você vai assinar. Eu profetizo isso. Eu profetizo que esse ano, olha, esse ano vai ser o ano da vitória. Eu profetizo isso para você. Vai ser o ano da chave do apartamento, o ano, nossa, esse vai ser o ano que você vai conquistar aquele automóvel que você tanto imagina. Então, é o ano da chave, do 0 quilômetro. Então vejam, essas manifestações, por mais risíveis que sejam para nós, tem gente que leva isso a sério. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acha que isso aqui é profecia bíblica. E levam isso e dão a vida por isso. E desfaz casamento e casa de novo, e tem filho e não tem filho, por conta dessas loucuras aqui. De falsos mestres que vão lá, não é? Sonhadores que dizem que têm uma experiência com Deus que ninguém tem e estão lá
não é? Instruindo as pessoas, destruindo famílias, acabando com essas almas, não é? Então, isso aqui, você pode jogar fora. Tudo isso aqui e qualquer coisa semelhante a isso. Tá? Você pode jogar tudo no lixo. Porque isso não é ensino bíblico, não é profecia bíblica, nunca foi, nunca será, até o nosso Senhor voltar. Isso aqui é tudo enganação, é tudo manipulação para as pessoas poderem enganar as outras e lucrarem em cima disso. Então, se a gente quiser saber se isso é verdade, o que eu estou dizendo, a gente só precisa fazer uma pergunta. O que a Escritura diz que é profecia? O que significa a profecia? Porque isso é importante, porque a profecia ela não vem sozinha. Eu tenho alguém que se auto-intitula profeta, que vai trazer algo que diz que é profecia e que é algo que está sendo revelado, inédito para ele, sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua alma. Então nós precisamos definir isso. O que é profetizar, meus irmãos? Profetizar é simplesmente isso aqui. Ó, é simplesmente isso. Tá? Não tem nada obscuro, nada que você precisa acessar ali, liberar, nada disso, tá? É bem simples, ó. Profetizar é falar palavras dadas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Palavras que vão se cumprir. Palavras que vão se cumprir. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não existe profecia falível, tá? Não existe profecia falível. Não existe algo que Deus traz a alguém, revela a alguém, e esse alguém compartilha isso e isso não vai se cumprir. Isso não existe. Não existe profecia falível. Todas as profecias nas Escrituras, elas são infalíveis. Então guardem isso aqui. Se existem profetas hoje, se há profecias hoje, esses profetas são infalíveis e essas profecias são infalíveis. E elas têm caráter de escritura, devem ser canonizadas. Porque quem está falando é Deus, é o Rei, o Senhor do universo. Não é o homem quem está falando. Não é a sabedoria humana sendo propagada. Não são os filósofos que estão falando. Não são os sociólogos que estão falando, que estão compartilhando as suas pesquisas e estão dando sugestões. Não. É o Rei do universo que está falando, que está revelando, que está trazendo algo. Então, se há profeta hoje, ele é infalível. Porque aquele que traz a profecia e revela é infalível. Ou por acaso Deus pode falhar? Isso é muito, meus irmãos, nós precisamos considerar isso, porque também profecia não é simplesmente prever o futuro. Profecia não é simplesmente prever o futuro, sabe? Prever eventos, coisas que vão acontecer. Isso está envolvido? Em algum sentido, sim. Mas isso não é profecia. Ok? Alguém pode estudar a tua vida durante muitos anos, saber quem você é, acompanhar você, assim de longe ou de perto, desde o teu nascimento, acompanhar o teu desenvolvimento, acompanhar a tua educação, os pais, etc., os teus gostos, etc., e tudo mais, e saber quais decisões que você vai tomar. Alguém muito inteligente, muito esperto, que está além da nossa compreensão, pode saber muito bem o teu vizinho, saber o teu trabalho, saber como que as pessoas perto de você reagem, como que você reagirá em determinada situação, e aí então usar alguém e trazer alguma coisa e aquilo se cumprir. Por isso que nós falamos em algumas pregações passadas que como é que nós fazemos para identificar uma experiência genuína com o Senhor? Como é que eu faço para saber se realmente foi o Espírito de Cristo que me visitou em graça e em poder, e aquelas lágrimas não são lágrimas projetadas pelo sonzinho do teclado que é colocado ali para gerar reação química no teu cérebro para você de repente se pegar em prantos. Aí eu manipulo um pouquinho mais, coloco uns holofotes vermelhos, uma luz preta, uma parede preta, e aí tá ali, ó, um monte de falso convertido, um monte de bode, mas estão chorando porque Jesus é meu rei, e nada muda na segunda-feira na sua vida. Percebem? Então, como é que eu faço para saber se essa visitação foi uma visitação do Senhor, uma experiência genuína com o Espírito de Cristo, ou se isso aqui foi mera manipulação e sabedoria humana para gerar um sentimento em você, para gerar todo aquele sentimento de pertencimento, para você não deixar aquele grupo, porque todas as vezes que você procura aquele grupo, você sempre tem uma experiência boa, uma experiência, né, que aquece, entre aspas, o teu coração e você está sempre lá por causa disso. E a tua vida nunca é transformada. Então, isso não é profecia, tá? A verdadeira profecia,
Quando o Senhor age e usa um profeta, ela sempre vem confrontando, ela sempre vem expondo pecados, ela sempre vem chamando o povo ao arrependimento e vem dizendo: o juízo está vindo aí. Juízo está vindo aí. Vocês vão se arrepender, vocês vão lamentar, mas juízo está vindo aí. Fruto do pecado de vocês. Agora, eu duvido vocês a pesquisarem profeta perto de você e achar alguma coisa assim. Ó, Deus está me dizendo que você está mentindo e traindo a tua esposa. Deus está me dizendo. E ó, você tem que se arrepender. E você tem que confessar para ela isso hoje. Agora. Deus está me dizendo que você está roubando o teu chefe no trabalho. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo o caixa 2 que você está fazendo ali. Quando é que você vai se arrepender e vai confessar? Percebem essas profecias aí? Lorota. Não, porque você vai ser abençoado. O que é isso, meus irmãos? Isso está longe de ser profecia bíblica, tá? Mas deixa eu avançar, senão a gente fica enfatizando isso e esse não é o ponto central aqui do nosso texto. Então, essas profecias modernas, essas profecias falíveis, elas não são profecias. Esses profetas não são profetas. São enganos do coração que são trazidos para enganar as massas, não é? Pergunte onde estão as aflições. Olha, Deus está me dizendo que você vai ser perseguido, você vai ser morto, a sua cabeça vai ser cortada pelo amor ao Evangelho. Deus está me dizendo isso. Cadê? Até hoje eu nunca vi. Cadê? Deus está dizendo que você vai ser afligido no teu trabalho, você vai ser demitido do teu trabalho porque você está sendo fiel. Ninguém quer, né, esse tipo de profecia, né? Ninguém quer isso, né? Então vamos lá, ó. Esse verbo profetizar, que é usado aqui, e é o que é usado em toda a Escritura, significa isso, ó. Profetizar, proclamar por inspirações divinas, predizer algo, com a ideia de prever eventos também que pertencem especialmente ao reino de Deus. Proclamar, declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. Irromper sob um impulso repentino em discurso ou louvor sublime dos conselhos divinos. Sob esse impulso, portanto, motivado e inspirado pelo Senhor, ensinar é um ensino infalível, é um ensino perfeito, é um ensino canônico, é um ensino que não falha. Refutar, reprovar, admoestar, confortar os outros, agir como um profeta, cumprir o ofício profético. Portanto, alguém que recebe uma palavra assim é alguém que não existe mais, meus irmãos. Tá bem? É alguém que não existe mais. É alguém cujo dom e ofício cumpriu o seu propósito. Não existem mais profetas assim entre nós hoje. Nós cremos assim porque a Escritura diz que esse dom e esse ofício faziam parte dos fundamentos éticos e doutrinários da igreja. Os fundamentos já foram lançados. Nós construímos sobre o fundamento. E o fundamento, conforme Efésios 2 e 3, são os profetas e apóstolos. Profetas e apóstolos do Novo Testamento. Então, eles lançaram os fundamentos. Nós construímos sobre esses fundamentos. Então, se alguém se aproximar do teu coração, se alguém se aproximar da tua família, dizendo ser profeta, profetiza, seja lá o que for, dizendo: ei, eu tenho algo do Senhor a te dizer, fala: me dá a Escritura. Essa profecia aqui é canônica, infalível e não falha. Me dê a Escritura. Se não vier acompanhado de palavra de Deus, mande esse profeta embora. É um falso profeta. Algumas pessoas dizem que o dom de profecia ele continua em vigência hoje, não é? Mas o profeta não é infalível. O profeta não é inspirado. Portanto, aí surge o conceito de profecia falível, tá? Eu não estou usando esse termo à toa. Eles vão dizer que sim, você pode receber uma revelação divina, você pode ter o dom, mas você pode não interpretar bem a revelação. E aí, quando você compartilha a revelação, o erro não... Eles têm que preservar Deus, tá? Tem que preservar Deus, porque eles creem em Deus. É gente séria, inclusive. Tem que preservar Deus. Então, o que eu faço? Eu coloco a culpa no profeta. Não, você não interpretou muito bem a profecia, a culpa é sua. Você percebe o jogo que é feito? É mais ou menos assim, ó, Deus, Joyce, vai te curar, Deus vai te dar maravilhas.
Aí, de repente, quando que vai ser isso? Vai ser nos próximos 3 anos. Você, o Vitor, assim, a sua família, nossa, o Senhor vai fazer algo que nunca fez na sua vida. Eu profetizo isso. Quanto tempo? 3 anos? Tá bom. Passam 5 anos, nada acontece. Aí você vem reclamar. Ah, não, vocês não tiveram fé. Percebem? O movimento é bem parecido, né? Só muda alguns conceitos aqui e acolá, mas é bem parecido. Então, eu quero mostrar a vocês como isso é sério. Como isso, assim, na história da igreja, isso foi um desastre. E tem sido uma grande praga, uma maldição no meio da igreja. O século passado, né, para a gente não precisa ir tão longe, né? Vamos para o século passado. Nós tivemos aqueles movimentos mileritas, né, que enfatizavam muito a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor, né? E aqui muitos grupos começam a ter pessoas de destaque que vão saindo das igrejas que já estavam instituídas, igreja presbiteriana, batista, metodista e tudo mais. E aí esse pessoal vai criando grupos de estudo, né? Grupos de estudo. Porque eles passam a ficar insatisfeitos. Uns ficam insatisfeitos com a doutrina do inferno eterno, outros ficam insatisfeitos com a maneira como vem dom espiritual, outros ficam insatisfeitos com a maneira como o ministério pastoral está sendo conduzido. Então eles rompem e começam seus grupos de estudo. Aqui começa a desgraça. As maiores seitas que nós temos hoje surgiram no século passado por conta de supostas experiências divinas. Vou dar 2 exemplos. Os Mormons. Bem conhecido, né? Eles creem na Escritura, creem no livro do Mormon, creem em outro documento da igreja, e aí eles ainda têm esperança de que novas escrituras surgirão. Eles são consistentes. Eles são consistentes. Porque eles esperam, porque como o dom de profecia ainda está vigente, tem os profetas da igreja, os apóstolos da igreja, Deus pode trazer novas palavras inspiradas divinas a eles. Eles não ficam brincando, eles jogam e escancaram. Não, Deus pode trazer nova escritura e a gente deve estar muito feliz com isso. Porque Deus continua trazendo novas revelações para o seu povo. Heresia! A escritura não é suficiente. A escritura é deixada de lado porque o dom de profecia continua. Nós temos um outro grupo, os adventistas do 7º dia. Não é? Eles têm uma profetisa lá. Eles têm a escritura e lembrem que uma seita pseudo-cristã sempre terá a escritura e mais alguma coisa que está ali em pé de igualdade. Sabe? Em pé de igualdade ali. A escritura está aqui e essa outra coisa está aqui. Às vezes vai até além. Tá? Às vezes vai até além. Na maioria das vezes vai além. Isso aqui tem mais autoridade do que a escritura. Se você pegar, por exemplo, os testemunhos de Jeová, você lê a escritura através da revistinha sentinela deles, que é interpretada lá pelo corpo governante, né, que é a autoridade máxima deles. Então, notem, você não é autorizado a ler a escritura. Você lê a escritura por meio deles. Porque eles são, então, aqueles que Deus usa para trazer a sua palavra inspirada. Sonhadores, como nós vimos, dizem que têm experiências com Deus que ninguém teve. Portanto, se é alguém dessa natureza, claro que eu devo me submeter à profetisa. Claro que eu devo me submeter ao profeta. Claro que eu preciso abaixar a cabeça para o apóstolo. Se é alguém dessa natureza, como a Escritura coloca, né? Mas, como eu falei, meus irmãos, esses dons e esses ofícios cumpriram os seus objetivos, tá ok? Se isso está vigente ainda hoje, nós realmente precisamos considerar que os fundamentos da igreja ainda estão sendo lançados e que essas pessoas que estão dizendo que têm essas revelações e que têm essas experiências com o Senhor, elas precisam, portanto, estar em um lugar de destaque. O que elas dizem, quando o Senhor traz essas revelações a elas, elas devem ser, portanto, consideradas infalível, porque o Senhor é infalível. Então, guarde bem isso, tá? Não existe profecia falível. Portanto, o 7º depois de Adão profetizou algo inspirado pelo Senhor que verdadeiramente tem acontecido e vai acontecer em seu juízo final. Nós lemos assim, porque Enoque, né, profetizou Enoque o 7º depois de Adão. Esse 7º depois de Adão que nós encontramos aqui não significa necessariamente que ele é a 7ª geração depois de Adão, tá? Não necessariamente significa isso. Não significa necessariamente uma ordem cronológica, tá? Mas pode significar, muito bem, que o número 7 quer passar mais uma vez a enfatizar algo sobre Enoque, que ele caminhou em perfeição, entre aspas, tá? Ele caminhou em graça, ele caminhou em piedade, e que por isso ele é o 7º, o número 7 é usado aqui depois de Adão para enfatizar, de acordo com a mentalidade judaica, esse conceito, tá bom? Então a ênfase aqui, quando usa 7º depois de Adão, significa esse aspecto, que
Enoque andou com Deus em piedade e em santidade, de tal forma que ele foi destacado na história bíblica. Nós precisamos também rapidamente comentar aqui, o sétimo depois de Adão, Adão é mencionado aqui. Nós temos falsos mestres hoje em dia que negam a realidade histórica de Adão e de diversos outros personagens. Adão, Eva, Moisés e tantos outros, né? Mas Judas usa aqui e cita aqui Adão como uma realidade histórica, como um personagem que realmente existiu e viveu. E não à toa, Paulo também o faz quando ele diz que Jesus Cristo ele é o segundo Adão. Então, se eu negar a realidade do primeiro Adão, eu preciso necessariamente negar a realidade do segundo Adão. Porque se o primeiro Adão não existiu, por que o segundo existiria? E por que esses paralelos entre o primeiro e o segundo Adão? Percebem? Então nós temos muitos liberais, falsos mestres, inimigos da fé, que alegam que Adão não existiu, que rasgam muitas partes das Escrituras, né, ao seu bel prazer. Agora nós vamos entrar no conteúdo da profecia. Vamos olhar agora o finzinho do verso 14 e verso 15. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Nós aqui chegamos em um ponto da carta que eu julgo ser o mais polêmico e um tanto quanto difícil. Por quê? Nós temos alguns intérpretes de Judas que entendem que Judas ele está aqui, não só aqui, mas quando nós expusemos sobre a disputa de Satanás pelo corpo de Moisés, alguns intérpretes entendem que Judas ele está se utilizando de alguns textos, palavra difícil, tá? Mas eu vou conceituar para vocês, textos pseudoepigráficos. O que é isso? São textos pseudo de falso e epígrafo, né, de escrita. São textos falsamente escritos, quer dizer, são textos que foram produzidos ali entre o 3º e o 1º século, tá? Na região de Israel, principalmente no período pós-exílio. E são textos que recebem, por exemplo, o nome de 1º Enoque, Assunção de Moisés e assim sucessivamente, para dar algum grau de autoridade àquele texto que está sendo produzido, tá bom? Então, alguns intérpretes acham que Judas aqui, nessa porção que nós estamos expondo, está se utilizando de um texto pseudoepigráfico chamado de 1ª Enoque. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Ou o livro de Enoque Etíope, tá bom? O que leva alguns estudiosos a pensarem assim é por conta da semelhança que há entre os textos e por conta de como esses textos eram vistos na história da igreja, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a semelhança que realmente há entre os textos. O versículo 14 que nós lemos fala sobre o sétimo depois de Adão, em Judas, né? Em 1º Enoque, capítulo 60, versículo 8, a gente lê lá algo sobre o sétimo depois de Adão também. Então, as mesmas expressões aparecem. No capítulo 15, a gente lê para exercer juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as ações de impiedade, falando sobre esse juízo que será feito contra esses homens. Vejam o que diz o capítulo 1, versículo 9 de 1º Enoque. Eis que ele chegará com 10 milhões de santos para executar juízo sobre todos. Ele destruirá os ímpios e censurará toda a carne por conta de tudo que eles têm feito, que os pecadores e os ímpios cometeram contra ele. Então, sem sombra de dúvidas, há uma semelhança, sim, entre os textos, não dá para nós negarmos aqui, fecharmos os olhos para isso. E, realmente, esse livro de 1º Enoque era um livro muito bem conhecido entre os pais da igreja, né, que são os pais ali apostólicos, que é a geração depois dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós precisamos considerar isso de maneira bem séria. E a pergunta que vem agora, ela não é uma pergunta retórica, ela é uma pergunta que nós precisamos lidar com ela. Como é que devemos considerar essa porção do livro de Judas? É uma citação de 1º Enoque, realmente? Se sim, como que eu devo compreender essa citação de um livro que é fake, né? Vamos colocar assim, é um livro fake, não tem autoridade divina. Se não, como explicar a inegável semelhança entre os dois textos? Então aqui eu preciso trazer algumas explicações que são dadas para que os irmãos tenham um panorama geral, e aí eu indicarei a posição correta dentre as que nós podemos ter sobre esse assunto. Tá bom? Então eu preciso que os irmãos estejam bem atentos aqui, porque esse é uma parte bem importante, tá? A primeira explicação que é dada sobre isso. Judas considerava o livro de 1º Enoque inspirado e,
por esse motivo usou em sua carta. Essa é a primeira explicação. Então o livro de 1 Enoque é inspirado, por isso que Judas, que é inspirado, também está usando. A segunda, Judas não é um livro inspirado por Deus, assim como 1 Enoque também não é. Terceira explicação, Judas contém a palavra de Deus, assim como outros escritos sagrados também. Por isso que Judas aqui está utilizando de uma porção da palavra de Deus do livro que não é inspirado. E assim nós teríamos em outros livros sagrados por aí, trechos que são inspirados por Deus. Quarta explicação, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma citação de um material não inspirado, assim como Paulo fez uso de poetas e filósofos pagãos não inspirados, citando Aratus em Atos 17, Menander em 1 Coríntios 15 e Epimênides em Tito capítulo 1. Então essa seria a quarta explicação. A quinta, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, fez uso de um material que os falsos mestres consideravam importante para virar a mesa contra eles. E a sexta, e a correta, é Judas, inspirado pelo Espírito Santo, canonizou a profecia de Enoque que, de maneira sobrenatural, pela providência de Deus, foi preservada pela tradição judaica. Então, eu entendo e nós devemos compreender que Judas aqui não está em nenhum momento dependendo de um texto falso para trazer o seu conteúdo. Tá? O Senhor está usando Judas para canonizar, para trazer isso que foi profetizado por Enoque como escritura para nós aqui. Então, não há nenhuma dependência de um texto falso para nós, tá bom? O que geralmente teólogos ortodoxos adotam? As explicações 4, 5 e 6. As três primeiras são opções profundamente heréticas que devem ser rejeitadas por nós, tá? Então, as outras são inegociáveis. Por quê? Que a opção 6, que considera que Judas não está dependendo em nada de um texto falso, é a correta, por conta do verbo profetizar. O verbo profetizar, nos meus estudos, eu cheguei à conclusão de que esse verbo ele nunca é usado em sentido lato, em sentido geral, em sentido que Judas poderia ter usado um texto falso e dizer que aquele texto falso é uma profecia. Todos os textos que eu vi do verbo profetizar é sempre no sentido de o Senhor trazendo uma profecia canônica e infalível e que vai se cumprir. Se a gente olhar o Novo Testamento, principalmente as profecias messiânicas, é esse verbo que é utilizado em outras passagens também. Então, o que nós precisamos nos atentar aqui? É que sim, esse texto está sendo usado de maneira formal, o verbo profetizar é um verbo formal e é uma profecia dada pelo Senhor realmente. Então é algo inspirado que foi preservado que Judas agora está fazendo uso. Do contrário, nós teríamos dificuldades em compreender o verbo profetizar e aí nós poderíamos abrir margens para outros equívocos mais difíceis e mais profundos. Então, resumindo, Judas está aqui sendo usado pelo Senhor para trazer a profecia de Enoque lá de Gênesis e então fazê-la com que agora ela se torne escritura para nós. Tá bom? Reverberando aqui, trazendo a vocês o príncipe da reforma protestante, João Calvino ele disse assim sobre esse texto. Eu prefiro pensar que esta profecia não foi escrita do que tenha sido tirada de um livro apócrifo, pois é possível que ela fosse transmitida de memória pelos antigos à posteridade. Caso alguém perguntasse, visto que sentenças semelhantes ocorrem em muitas partes da Escritura, por que ele não citou um testemunho escrito por algum dos profetas? A resposta é óbvia. Ele desejava reiterar desde a antiguidade mais remota que o Espírito havia anunciado a respeito deles, e é isto que as palavras notificam. Pois ele diz expressamente que ele foi o sétimo a partir de Adão, a fim de enaltecer a antiguidade da profecia, porque ela existiu no mundo anterior ao dilúvio. Fecha aspas para o príncipe da reforma. Então esse nós vamos entrar agora, né, nós definimos muita coisa, e agora a gente vai olhar para que, no aspecto de que esse juízo será realizado pelo Senhor Jesus. Então, o juízo será feito, o juízo foi profetizado, e alguém aplicará esse juízo. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, verso 14, e agora o 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Aqui é importante nós percebermos o tempo verbal aqui. Vocês viram, ó, eis que veio o Senhor. Peraí, o Senhor já veio? Isso já foi feito? Isso já foi aplicado? O que está acontecendo? Em profecia, às vezes algumas palavras são usadas para enfatizar a certeza do evento. Então, quando diz que o Senhor veio, significa que isso vai acontecer, e é certo que isso vai acontecer de tal forma que o tempo verbal ele dá indícios disso para nós. Então, essa profecia vai acontecer. O Senhor Jesus, como nós lemos na nossa confissão de fé,
vai trazer julgamento, e então todos os santos virão com ele, os seus anjos, como diz Mateus 25:31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E aí então todas as pessoas, todos os ímpios estarão diante do seu trono. E ele estará então com as miríades. Essa palavrinha miríades não quer necessariamente dizer o número exato de anjos. Quantos anjos são? São 10 mil, são 100 mil, são 50 mil. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é expressar que o Senhor vem com anjos, com hostes inumeráveis. Anjos que ele criou, anjos que virão e que serão testemunha desse grande juízo. Em sua primeira vinda, Cristo veio como um cordeiro frágil. Nós vimos pela manhã em Isaías 53, não é? Como um cordeiro frágil, indefeso, que não abriu a sua boca para retrucar em nada. Mas na sua segunda vinda, ele virá como um leão poderoso da tribo de Judá. E aí então sim, aquele cordeiro que não abriu a sua boca como um leão, ele abrirá. Ele abrirá a sua boca para julgar. Ele virá em glória e a sua grande mandíbula será aberta. E ele devorará os ímpios, e ele morderá os ímpios, e ele trará sobre os ímpios o juízo que eles merecem. E ele fará isso em majestade, poder, santidade e justiça. O Senhor virá, meus irmãos, o Senhor virá. E aqui nós já entramos no segundo e último ponto do nosso sermão, que esse juízo será justo, não será um juízo injusto. Os homens não receberão nada injusto, eles receberão tudo aquilo que eles merecem. Alguns recebem o que não merecem, que são os que se arrependem, não é? Que são salvos pela graça. Os que não se arrependem serão julgados de maneira justa. Vejam, por exemplo, o versículo 15, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios. Ímpios, aqueles que cometem impiedade, todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você consegue enumerar quantas vezes a palavra ímpio aparece aqui? O substantivo, o adjetivo e o verbo? Vocês estão vendo Judas enfatizando mais uma vez o caráter ímpio, maldoso das trevas desses homens. Nós já vimos isso, não é? São pessoas que não têm conhecimento experiencial de Deus. Por isso que para elas é tão fácil pecar. Nós não podemos deixar... não podemos perder de vista que talvez você se diga como alguém que não é um falso mestre. Então, está tudo bem com você. Não. Não. 1000 vezes não. Esse juízo será contra todos os ímpios. Você viu o texto? Todos os ímpios. Não só contra os falsos mestres. E por que esse juízo será justo? Porque esses ímpios, vejam o texto, versículo 16 agora. Esses ímpios, eles reclamam e se queixam. Os tais são murmuradores. São descontentes, eles vivem reclamando. É uma pessoa murmuradora, é uma pessoa descontente, reclama o tempo inteiro, reclama de tudo. Tá tudo bem, tá reclamando que tá tudo bem. Tá tudo ruim, tá reclamando que tá tudo ruim. Reclama da providência de Deus, como se Deus não fosse sábio o suficiente para dispor as coisas. Esse é um retrato de como vive um ímpio. Vive triste, insatisfeito, reclamando da vida, principalmente murmurando contra Deus. Só consegue ver o lado ruim das coisas. Nunca consegue ver o copo meio cheio, né? Sempre vê o copo meio vazio. Às vezes nem vazio, né? Copo quebrado, destruído no chão. Não consegue ver o lado bom, sempre o lado ruim. Sempre interpreta as coisas olhando as segundas intenções, a maldade, possível maldade nos outros. É isso. É exatamente isso. Lembram o que isso nos remete nesse contexto? Os que foram libertados do Egito. Murmuradores, descontentes. O Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome? O Senhor nos tirou do Egito para morrer de sede? Cadê os bifes do Egito? Estamos aqui comendo um maná, um pão. Cadê os bifes? Cadê Cadê o churrasco do Egito? Descontentes. Eram escravos. Mal se alimentavam. Mal descansavam. Ingratos, murmuradores. E murmurar aqui, meus irmãos, expressa uma realidade bem específica, tá? Expressa um descontentamento com o Senhor Deus. Então, todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos descontentes com a sabedoria de Deus em dispor as coisas da nossa vida. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode se assemelhar mais com o falso mestre do que a gente pensa. Eles são descontentes. É praticamente sinônimo. Em outras palavras aqui, são pessoas que não aceitam a soberania de Deus. Não aceitam a providência divina.
mesmo que se digam reformadas. Mesmo que tenham todos os versículos de cor, não é, dos 5 pontos do calvinismo lá. São pessoas que negam a providência divina com a sua vida. Ainda mais, esse juízo será justo, porque esses ímpios andam segundo as suas paixões. Olha lá o texto. São descontentes andando. Lembram o que nós acabamos de ver sobre o que significa andar? Andando segundo as suas ímpias paixões. Então nós temos um contraste entre aqueles que andam com Deus e aqueles que andam segundo as suas ímpias paixões. E aqui nós sabemos que essas ímpias paixões são os pecados de moralidade, né? Principalmente os pecados de moralidade sexual, enfatizando a homossexualidade, aqui como nós já estudamos. Então eles amam o mundo, eles andam de acordo com o mundo. O mundo é o mapa, é o guia das suas almas. Eles querem agradar as pessoas. Enquanto tudo está bem com as pessoas, tudo está bem com eles, porque eles querem estar bem com as pessoas. A regra de ouro dessas pessoas é fazer os seus caprichos, suas vontades, seus apetites. Eles são, portanto, os legisladores de sua vida. Judas quer nos mostrar aqui, meus irmãos, que o pecado é coisa séria. Por isso que ele está enfatizando isso o tempo inteiro. A gente vai entrar numa próxima sessão, mas ele quer realmente trazer isso a nós, que o pecado é coisa séria. Pecado destrói famílias, pecado destrói relacionamentos, pecado destrói igrejas, pecado destrói amizade, pecado destrói relacionamento de pais com filhos, de filhos com mães, de maridos com esposas. O pecado destrói igrejas, acaba com relacionamentos, tritura relacionamentos, acaba com corações de maneira sem pedir licença. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é uma maldição. E a partir do momento que nós abrimos espaço para essa maldição, seja onde for, a destruição está logo ali. Então, Judas quer nos enfatizar isso e colocar pessoas assim para correr. Pessoas que querem enfatizar isso no meio da igreja, para fora daqui. Pessoas que querem enfatizar uma vida ímpia, que desagrada a Deus, são arrogantes, que desonram a sabedoria divina, que querem destruir os relacionamentos, para fora. Não são bem-vindos, é isso que Judas quer dizer. É isso que Judas quer abrir os nossos olhos. É para isso que a luz do Evangelho está raiando sobre nós aqui. Arrependam-se dos seus pecados. Parem de promulgar pensamentos, desejos, planos pecaminosos. O Senhor vê, o Senhor contempla. Nada passa desapercebido aos seus olhos. E no momento oportuno, cedo ou tarde, juízo temporário virá. Se nós permitirmos isso. Sobre a tua vida de maneira especial, sobre a tua família de maneira especial, sobre a tua esposa de maneira particular, não só sobre você. Pecado não é só sobre você. Seria maravilhoso se fosse só sobre você. Seria maravilhoso se Eva tivesse pecado, tudo bem. E se Adão tivesse pecado, e tudo bem, a gente não tem nada a ver com eles. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso se você pecasse e eu não tivesse nada a ver com isso. Seria maravilhoso se eu pecasse e você não tivesse nada a ver com isso. Não. Na igreja local, os nossos pecados, eles têm consequências severas. O meu pecado com o marido falho impacta na alma da minha esposa, no coração do meu filho, e vice-versa. E na igreja local é da mesma forma, meus irmãos. Da mesma forma. Por isso que nós não podemos brincar com essa maldição chamada pecado. Avançando já para o final, esse juízo será justo, porque eles são arrogantes e interesseiros. Veja lá o finalzinho do versículo. Ó. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivos interesseiros. E aqui nós vemos esses homens seguindo Caim e Coré. Lembram de Caim e de Coré? Matando as pessoas e sendo arrogantes, querendo o lugar que Deus não deu a eles. Então eles arrogam para si um conhecimento diferenciado, são sonhadores. Assim diz o Senhor. O Senhor me revelou algo sobre a sua vida. Só assim que eles fazem, é desse jeito. E eles são interesseiros, eles gostam de adular as pessoas. E esse adular aqui é um sentido de, por causa da aparência das pessoas, não é? Eles tratam as pessoas de maneira diferente. Então, mais ou menos assim, a Giovana é rica, o Vitor são ricos, então, olha, os primeiros lugares são para vocês. Ju, não, Gil. Não, você fica ali atrás, olha ali, Gil, um lugar legal para você ali, ó, você vai ficar na mídia ali, né? Então, a ideia de adular, aqui no versículo 16, é de contemplar os rostos, né? Então, pessoas que pareciam que tinham uma posição aquisitiva interessante, eles então iam lá, se aproximavam, olha, seja muito bem-vindo e tal, estou aqui à disposição. Enquanto os pobres e os mais humildes eram o quê? Desprezados. É isso que eles adulam as pessoas, eles pegam mais leve com o evangelho. Olha, puxa, aquele irmão dá uma contribuição boa, vamos pegar mais leve? Não vamos ser tão duro, não vamos ser tão rígido.
Vamos aqui dar um jeitinho? É o que eles fazem, eles negociam o evangelho. Então, aqui vocês podem ficar bem tranquilos conosco, porque nós trataremos todos iguais. Nós não negociaremos as verdades eternas do evangelho, porque nós não temos medo de homens, não tememos a homens. E não é a homens que nós prestaremos contas. E não são homens os reis dessa igreja. Não são eu e o André os líderes dessa comunidade. Quer dizer, em sentido não absoluto, né? É o Senhor quem manda aqui. E glória a Deus por isso mesmo. Porque nós não somos como os falsos mestres liberais, que suavizam o evangelho, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui, a gente é reformado, ok, mas vem cá, a gente não precisa pegar ser tão duro com isso. Não. Você encontra aí, ó, tem várias opções, se você andar por aqui assim. Várias. Nós queremos uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém ou não, meus irmãos? É sola escritura. Sola escritura. Esses falsos mestres, portanto, agiam assim. É isso que significa adular as pessoas por interesse. Ah, você está discordando do ensino da igreja? Ah, então peraí que a gente dá... Peraí, calma, não precisa ser assim. Vamos dar um jeitinho aqui e todo mundo fica bem. Não, meus irmãos, não. O pessoal gosta de dizer que a verdade divide. Não. A verdade não divide. A verdade une. A verdade une aqueles que são da verdade. E a verdade divide e manda embora aqueles que são da mentira. Não é? Ah, mas o amor, por favor. O amor à verdade. Se eu tiver que me submeter, eu me submeterei. Se você tiver que se submeter, se submeta ao rei de toda a terra. Nós precisamos estar bem convictos, meus irmãos, de que nós não estamos como esses falsos mestres agindo assim na igreja. Eu sei que a gente tem as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, não é? Mas nós não podemos desprezar as pessoas por interesses mesquinhos, por interesses avarentos. Não, com aquela pessoa eu não falo, porque ela não parece ter a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, por exemplo. Isso é horroroso. Isso é uma desgraça na igreja. Não, todos são tratados iguais. Todos são iguais, amados igualmente. O Senhor Jesus amou o seu povo e se entregou por ele, morreu e ressuscitou por cada um das suas ovelhas, cada um dos seus eleitos. Quem somos nós? Quem somos nós para tratarmos alguém assim com parcialidade? O Rei Jesus se entregou por todos os seus. Que loucura é eu querer fazer e tratar as pessoas desse jeito por interesse. Buscando interesse. O Senhor nos livre desse pecado terrível, meus irmãos. O Senhor nos livre. Então, nossas considerações finais. Precisamos em tudo depender da palavra do nosso Deus. Aqui é o segredo para tudo isso. Depender em tudo da palavra do Senhor e descansar seguros, pois, apesar de tudo isso que vimos aqui, nesse cenário, não é? Nessa batalha com esses homens que ainda perturbam a igreja do Senhor, o juízo virá. O juízo virá. E tem já falsos mestres, impérios carnais aí, ó, sendo derrubados em nossa geração. E nós temos orado para que o Senhor faça isso, para que o Senhor livre o seu povo, livre as suas ovelhas desse cenário abusador, psicologicamente destruidor, opressor. Que o Senhor salve o seu povo, que o Senhor reúna as suas ovelhas e que o Senhor traga juízo justo, como foi profetizado aqui. E nós podemos descansar seguros, porque nenhum falso mestre passará impune. Mas lembrem, não apenas falsos mestres. Se você está em uma condição de rebeldia contra o Senhor, se você ainda não se submeteu ao Senhor, se você ainda não viu a sua condição desgraçada de pecador que você também será julgado. O juízo virá sobre você. O trono branco se achegará à sua cabeça. E quando esse dia chegar, ninguém se levantará para te defender, a menos que você esteja em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, para trazer eterna justificação e redenção para todos aqueles que eram culpados e mereciam o inferno eterno. Jesus Cristo, meus irmãos, pode salvar pecadores definitivamente, finalmente, porque Ele é o Deus soberano que se entregou e em breve, como nós cantamos, voltará para o bem da sua igreja, para a destruição dos ímpios e de todo falso mestre. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por não nos deixar no erro, não nos deixar no escuro. Nós te louvamos por tamanha paciência para conosco, por tamanho amor para conosco, por nos trazer a tua palavra, por nos exortar em nossos pecados, por não nos deixar, Senhor, confortáveis
em nossa miséria. Ó Deus, nós rogamos a Ti que o Senhor não nos deixe cair nesses pecados em nossa igreja. Não permita, Senhor, que tratemos uns aos outros, sejamos movidos por interesses mesquinhos, por adulação, por qualquer outra coisa, Senhor, que nos faça nos assemelhar aos falsos mestres. Nos prive disso, por favor, ó Deus. Nos santifique aqui para que sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos mais uma vez pela Tua palavra. Amém e amém.